Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado. Semana passada nós não tivemos nosso programa por motivo de força maior, né? Infelizmente não tivemos o programa, mas hoje estamos aqui com o nosso programa do Apostolado de Defesa Católica. Antes de darmos início, convido os nossos irmãos e irmãs, como já é de costume, a rezarmos, né, nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos ao santo do dia de hoje. Temos dois santos nessa data de hoje, 17 de maio. O primeiro é São Vítor, mártir na Via Salária Antiga. Sabemos, por meio de antigos testemunhos, que Vítor, mártir romano do século IV, foi enterrado no cemitério de Santa Basília ao longo da Vila Salária Antiga. Às vezes, é recordado junto com outro mártir, de origem egípcia, Santo Adrione de Alexandria, do qual, porém, se conhece apenas o nome. E o outro santo do dia de hoje é São Pascoal Bailão, leigo franciscano, padroeiro das associações eucarísticas. Nascido em Aragão, Pascoal era um pastor. Tentou e conseguiu entrar para os franciscanos alcatalinos de Santa Maria de Lourito, mas permaneceu leigo por não se sentir digno de emitir os votos. Pela sua devoção, foi chamado Serafim da Eucaristia. Faleceu no ano de 1592 e foi canonizado em 1690. Certo? Muito bem. Então, são os dois santos do dia de hoje, né? São Vítor e São Vítor Marte e também São Pascoal Bailão, né? Que é um leigo, foi um leigo, né, franciscano, padroeiro das associações eucarísticas. Muito bem. Tivemos uma pequena mudança, né? Antes chamávamos de ter a nossa formação católica, claro, daqui a pouquinho, mas agora nós vamos também ter um destaque. Não tem mais a história da igreja, né? Não é que acabou propriamente. A gente vai voltar a falar, se Deus quiser, da história da igreja, né? Mas agora tem o que tem no nosso blog, tá? Então, no nosso blog, Defesa Católica, que vocês já conhecem, né? Quem não conhece, já convido desde já a conhecer, acessar, conhecer melhor o nosso blog Defesa Católica. Estamos dentro desse mês mariano, né? Que eu falei há 15 dias atrás, né? Aqui dentro do nosso programa, mês mariano, mês dedicado à Nossa Senhora. E no nosso blog, nós temos lá, estamos fazendo postagens falando sobre Maria na defesa da fé, né? Então, semana passada, como não tivemos programa, também, consequentemente, não tivemos a postagem no nosso blog. Então, para compensar, hoje eu fiz duas postagens, certo? A primeira delas foi os ataques históricos à devoção mariana e o outro, Maria e a identidade católica. Tá? Então, são duas postagens que eu fiz aí, tá certo? Então, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de cada um. A devoção a Maria sempre foi central na fé cristã, mas enfrentou oposição ao longo dos séculos, como nas heresias antigas e na iconoclastia. A iconoclastia significa literalmente a quebra de imagens. Quando a gente entrar na parte de imagens e intercessão dos santos, eu posso até fazer um comentário a respeito disso, né? O Concílio de Éfeso definiu-a como mãe de Deus e o segundo Concílio de Nicéia defendeu a veneração de imagens
como algo distinto de adoração. Inclusive, o Concílio de Éfeso, nós vimos aqui alguns meses atrás, né? Quando a gente estava tratando dos concílios da igreja, né? Vocês lembram que são 21 concílios, tá? Nós vimos 20, falta a gente ver um ainda, que é o Concílio Vaticano II, que é o concílio atual da igreja. Mas esse daí, nós só vamos ver, né? Vamos dar uma pequena estudada sobre ele no mês de julho, que é dentro da nossa jornada de estudo, que vai trazer o tema relacionado ao Concílio do Vaticano II, que no ano passado completou 60 anos, né, do seu encerramento, tá certo? Então, aguardem que nós vamos em julho falar sobre um pouco mais com detalhes, né, a respeito do Concílio Vaticano II. Na Reforma Protestante, houve rejeição de práticas marianas, e o Concílio de Trento reafirmou a importância dessa devoção e da tradição. Há ainda críticas, mas a Igreja distingue claramente entre adoração a Deus e veneração a Maria, defendida por tanto também por santos e aparições como a de Fátima. A devoção permanece viva porque ela conduz a Jesus, cumprindo a promessa evangélica de que seria também bem-aventurada por todas as gerações. Tá? Bom, isso aqui foi referente na o artigo, né, Ataques Históricos da Devoção Mariana. O dessa semana mesmo, né, é Maria e a Identidade Católica. Então, Maria é central na fé católica, proclamada como Mãe de Deus, como nós vimos, né, no Concílio de Éfeso, e sua doutrina está ligada diretamente à fé em Cristo. Sua obediência ao plano de Deus foi fundamental para a encarnação do Verbo de Deus, né, tornando-a modelo de fé e entrega para todos os cristãos. É reconhecida como mãe da Igreja, conforme o Evangelho, e exerceu o papel de intercessora, recebendo veneração que se distingue da adoração a Deus. Está presente na vida da Igreja por meio de orações, festas e práticas de caridade, sendo símbolo de esperança e conforto espiritual. É um pilar da identidade católica, pois liga Deus à humanidade, serve de exemplo e acompanha os fiéis em seu caminho até Cristo. Tá? Mais detalhes sobre ambos textos, sobre esses artigos, né? Recomendo aos nossos irmãos e irmãs acessarem o nosso blog Defesa Católica, que eu vou deixar também o link para que vocês possam conhecer melhor o nosso blog, tá bom? Bom, na nossa parte de formação católica, agora é a parte de formação católica, nós estamos falando sobre Deus, né? Já começamos a falar e vamos dar continuação sobre esse assunto. Então, na última vez, há 15 dias atrás, eu falei a respeito da química do cérebro, né? Comecei não, eu disse que ia falar a respeito desse assunto e assim vai ser dito agora, né? Mas o que é essa química do cérebro, né? É quando alguém diz que tudo é só química do cérebro. Quer dizer o seguinte: o ser humano é um monte de reações dentro da cabeça. Segundo essa ideia, quando alguém chora, é química. Quando sofre, é química. Quando sente amor, é química. Quando sente dor, é química. Ou seja, não é certo nem errado. É só o corpo funcionando. Mas e o sofrimento? Funciona como, né? Fica como? Nessa visão, o sofrimento não é injustiça, não é algo errado. É só o cérebro reagindo, como febre ou dor de cabeça. Por exemplo, uma criança sofrendo seria como uma engrenagem quebrando. Triste, triste, mas normal, sem significado. O problema disso é se tudo é só química, não existe bem. Se não existe mal, não existe injustiça. Se não existe isso não deveria acontecer, é só acertou e ponto. É só aconteceu e ponto, perdão. O cristianismo diz assim: o cérebro tem química, mas o ser humano não é só isso. A pessoa tem valor. O sofrimento não é normal. O mal não deveria existir. Por isso a gente sempre se revolta quando vem injustiça, porque algo dentro da gente sabe que está errado, né? Então isso aqui é a química do cérebro, que é uma coisa bem interessante, né?
Agora eu pergunto aos nossos irmãos e irmãs, qual é a diferença entre um ateu e um agnóstico? Né? O que é um ateu? Um ateu simplesmente é uma pessoa que não acredita em Deus, certo? Simples assim. E o agnóstico, aí é aquele que não sabe se Deus existe ou não e passa a viver nesse mundo como se ele não existisse. Interessante, né? Então, o ateu é aquele que não acredita em Deus. E o agnóstico é aquela pessoa que não sabe se Deus existe mesmo, né? E passa a viver como se ele não existisse. Esse é o agnóstico. E quem é o Deus da Igreja Católica? O Deus da Igreja Católica, ele é uno e trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, substância e essência, mas são pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus revelou esse mistério no Evangelho de São Mateus 28:19. Tá? É interessante porque quando se fala, nós vamos ter a oportunidade de também falar um pouco sobre a Santíssima Trindade, né? Mas é uma palavra que não tem na Bíblia, né? Não tem, não existe a palavra Trindade, né? Mas existe o ensinamento, né? Evangelho de São Mateus aí, o capítulo 28, versículo 19. Quer dizer, Nosso Senhor revelou a Santíssima Trindade, né? Tá certo? E será que todas as religiões creem no mesmo Deus? Não, meus irmãos. Nem todas as religiões têm o mesmo Deus da Igreja Católica. Algumas seitas rejeitam a Trindade, como é o caso dos Testemunhos de Jeová. Também os protestantes não aceitam Maria como a mãe de Deus, né? Espíritas negam a divindade de Cristo e acreditam na reencarnação, comunicação com os espíritos, né? Que tudo isso é negado pela Igreja. Judeus e muçulmanos reconhecem Deus único, mas eles não aceitam a Trindade revelada, né, por Nosso Senhor. Tem uma compreensão parcial de Deus. Assim como as práticas ligadas às religiões de matriz africana, né, como é o caso do candomblé, a umbanda, são rejeitadas pela igreja porque negam verdades reveladas pelos cristãos, né, verdades essenciais. Né, tá certo? Bom, na próxima semana nós vamos ver, de forma resumida, claro, né, as 5 vias de São Tomás de Aquino para se conhecer a Deus. Né? Isso aqui são provas da existência de Deus segundo São Tomás de Aquino. Então são 5 vias. Então nós vamos conhecer cada uma dessas vias na próxima semana, tá certo? Bom, gostaria de... Agora é o momento das notícias católicas, né? Tem duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro que no último dia 5 de maio, agora, né? Foi publicado um relatório do Sínodo que reconhece o sofrimento, o estigma e a solidão vividos pelos fiéis católicos LGBTQIA+, condena explicitamente as chamadas terapias de conversão, o cura gay, prática já rejeitada por organizações médicas, e traz depoimentos de crentes que afirmam viver sua orientação sexual como o dom de Deus. O texto causou forte divisão. Progressistas elogiaram como passo histórico de acolhimento, enquanto setores conservadores acusaram de afastar-se da doutrina tradicional. Dias depois, o Vaticano esclareceu que não haverá mudança na posição oficial, né, sobre bênçãos a casais do mesmo sexo, mas manteve o tom de maior abertura pastoral, o que aumentou ainda mais as críticas de ambos os lados. Tá? Então é aquela coisa, os progressistas veem o avanço, os conservadores afastamento da doutrina. Tá? Mas o Vaticano esclareceu que não muda a regra sobre bênçãos a casais do mesmo sexo, só abre mais acolhimento pastoral. Né? O documento na Fiducia Supplix, né, de 2023, esse documento deixa claro, né, que bênçãos só podem ser espontâneas, pessoais, não como rito ou cerimônia que imite o casamento. Né? Bom, e a outra notícia que eu gostaria de dar a vocês é que a Santa Sé anunciou no último dia 13, inclusive dia de Nossa Senhora de Fátima, né, que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, grupo ultraconservador, né, que rejeita reformas do Concílio Vaticano II,
e defende apenas a missa em latim, segundo o missal de 1962, né? É bom deixar claro que quando se fala missa em latim, nós estamos nos referindo, neste caso aqui, que eu estou lendo a notícia, ao missal de 1962. Por quê? Porque o missal de 1970, né, que é justamente esse missal que é que nós estamos é o que é válido, não é o que é válido, né? Porque assim, esse na verdade foi o primeiro missal. Nós estamos atualmente no terceiro missal da edição típica, né? Do missal romano, né? Então é da terceira edição, tá? Que foi atualizado agora no último 2023, aprovado, né? Aqui na verdade, a verdade verdadeira, esse missal segue praticamente boa parte da orientação de 2002, que foi quando o Papa São João Paulo II atualizou o missal romano, né? Então, esse é o terceiro missal, né? Mas seguindo a orientação daquele de 2002, certo? Já que certas coisas não alteraram, não mudaram, né? É o caso da posição do sacerdote, por exemplo, coisa que não mudou. Então, a missa, também a missa nova, né? A missa do Papa atualmente, né? O Papa, no caso, Papa São Paulo VI, né? De 1970, essa missa também pode ser celebrada em latim, tá certo? Também pode ser celebrada em latim. Existe essa abertura para o latim. Então, não se fechou, né? E faz parte da nossa tradição, faz parte da liturgia, né? O uso do latim. E é até importante que se use. Nós vamos ter a oportunidade depois de comentar mais a respeito sobre essas coisas, tá certo? Muito bem. Então, esse grupo, né, ligado à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né, que defende apenas essa missa segundo o missal de 62, será alvo de excomunhão automática se realizar em julho a ordenação de 4 bispos sem autorização do Papa Leão XIV. Tá? O Vaticano classificou o ato como cisma e ruptura da unidade da Igreja. Trata-se do primeiro grande confronto do novo pontificado e reacende uma disputa que já existia desde 1988, quando o fundador do grupo, Dom Marcel Lefebvre, né, foi excomungado pela mesma razão. O grupo afirma agir por necessidade espiritual e segue com a decisão, gerando risco de nova divisão institucional. Tomara a Deus, e a gente vai rezar daqui a pouco, que isso não aconteça. Né? Tomara que isso não chegue a acontecer, porque senão realmente vai ser mais uma excomunhão, né? E mais um, infelizmente, até mais um escândalo para a igreja. Né? Seria uma pena muito grande, tá certo? Mas vamos rezar, vamos rezar. Muito bem, meus irmãos. É, A nossa enquete, estamos no mês mariano, então nada melhor do que fazer perguntas relacionadas a Maria Santíssima. E a enquete que foi questionada foi a seguinte: por que será que os protestantes não aceitam que Maria é a mãe de Deus? Bem, meus irmãos, tive algumas respostas aqui, né? Uma delas, é, o nosso tweets, né? Porque todos sofrem de dissonância cognitiva. Aí tem um que respondeu aqui. Na verdade, eles até aceitam. O cerne do problema é que eles consideram a adoração a forma como o católico ama Maria. E para mostrar que é a adoração deles, o conceito deles está errado, é difícil. A dificuldade está em entender, refletir e aceitar que o conceito de adoração no protestantismo é falho, pois a adoração é algo que só pode ser dado a Deus. Porém, o que eles fazem, que consideram adoração, pode ser feito a qualquer pessoa. Né? Essa aqui é a opinião dos nossos irmãos. Tem outro que disse assim: senão eles vão protestar contra o quê, moço? Pois é. Né? Essas aqui são algumas respostas, né, dos nossos irmãos que mandaram ao longo da semana, né, das semanas aí, né, já que teve mais de uma. Bom, a explicação principal está em diferenças teológicas, base bíblica e preocupações com devoção. É importante dizer que nem todos os protestantes rejeitam esse título, né? Alguns reformadores iniciais chegaram até a aceitar, né? Mas a maioria das correntes atuais prefere não usar ou rejeita, né? Primeiro,
Alguns motivos, né? Primeiro, não aparece na Bíblia. O termo mãe de Deus não está escrito em nenhum versículo do Novo Testamento. O que há é mãe de Jesus, mãe do Senhor, ou mãe do meu Senhor, né? Como a Santa Isabel trata, né? De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, né? Disse Santa Isabel, a Maria Santíssima, né? Mas eu acho que ela disse mãe do meu Senhor, né? Mas nunca uma expressão exata. Então, para eles, os protestantes, só é doutrina que está claramente na Escritura. E esse título só foi definido só em 431 depois de Cristo, no Concílio de Éfeso, muito depois dos apóstolos. Segundo motivo, diferença na compreensão de quem é Jesus. Católicos e também os ortodoxos, Maria é mãe de Deus porque Jesus é uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele gerou a pessoa divina que assumiu a humanidade. Então, para os protestantes, muitos entendem que ela gerou apenas a parte humana de Deus, né? De Jesus. Ou prefere dizer mãe de Cristo, mãe do Filho de Deus. Acham que mãe de Deus pode dar a ideia errada, que ela gerou a natureza divina, ou que é superior a Deus, que para eles é impossível, pois Deus é eterno, não tem começo nem meio. Lutero e Calvino aceitaram o título, mas explicavam, não porque deu origem à divindade, mas porque aquele que nasceu dela é Deus. Já correntes mais atuais rejeitam totalmente, né? Terceiro motivo: risco ou desvio, idolatria ou mediação. Esse é o motivo principal. Os protestantes veem que, na prática, o título está ligado a devoções, a rezas a Maria, pedidos de intercessão, festas e dogmas, como Imaculada Conceição e Assunção, que não estão claramente na Sagrada Escritura. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Para eles, dá honra ao títulos com esse poder, tira o foco de Jesus e transforma Maria em algo que ela não é, uma criatura serva de Deus, exemplo de fé, mas não objeto de culto e nem mediadora. E o último motivo, precisão teológica. Eles acham que mãe de Jesus ou mãe do Senhor é mais correto e seguro. Mãe de Deus gera confusão. Deus é a Trindade. Se ela é mãe de Deus, seria mãe da Trindade? Para eles, isso é teologicamente impreciso. É por aqui, meus irmãos, que a gente vê quanto é importante a gente estudar e conhecer, justamente para não cair nessas confusões. Porque às vezes os protestantes realmente eles vêm, têm todas essas ideias confusas na cabeça e acabam passando isso para os católicos também. E que muitas vezes os católicos não têm muito isso, não tem muito esse conhecimento, essa formação a respeito da maternidade divina de Nossa Senhora, né? Nem mente, não tem esse conhecimento. E aí, o protestante vem com um outro questionamento, o católico também fica confuso, entendeu? Por isso que é importante estudar, conhecer mais a respeito da nossa fé, tá certo? Tá bom? Vamos saber das atividades do nosso apostolado? Primeira coisa, bate-papo, né? Nós estamos batendo papo aí, devagarzinho, estou batendo papo aí com os nossos irmãos e irmãs, tá certo? Então, esse bate-papo pode ocorrer ao longo da semana, também no domingo a gente também tem o nosso bate-papo aí, tá? Bom, segue debates, né, que serve para o nosso estudo, os debates aí nas redes sociais servem para o nosso estudo, não para brigas ou discussões vãs, isso nada feito, tá? O nosso apostolado pessoal, o virtual, quem quiser fazer, quiser realizar, o mesmo pode ser realizado, né? Só entrar em contato comigo e a gente combina. E o programa do nosso apostolado normalmente aos domingos a partir das 8 horas da noite. Tá bom? É importante que os nossos irmãos e irmãs acompanhem o nosso apostolado, tá? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então a gente vai rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão. Hoje, missa de sétimo dia da Senhora Romana Maria Jesus, a gente reza também pela alma, agora, né, de toda a Romana Maria Jesus. Pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde da minha mãe, ou melhor, pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde, perdão, minha gente. Minha mãe
já é falecida, né? Bem queria eu estar rezando a recuperação da saúde da minha mãe. Queria eu, né? Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos, por os bispos do mundo inteiro. A gente reza também, em especial, pelos sacerdotes, os bispos, né? Da então Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Que pensem bem, né? E vamos estar unidos à igreja, né? Estar unidos, é isso, né? Assim como outros grupos também acontecem, né? Eles também poderiam celebrar apenas a missa tradicional, né? Conforme já aconteceu com outros grupos e tal. Isso seria importante e manter a comunhão com a igreja, né? Aceitar o concílio, né? Aceitar a missa nova, já ter um outro olhar, né? Sobre isso. Seria muito importante. A gente reza também por Dom José Rui, né, que é bispo da nossa diocese, por todos os padres, em especial pelo meu pároco, pelos diáconos, por todos nós leigos. A gente reza também em especial pelo ao nosso apostolado de Física Católica, também pela conversão de todos e todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazemos, né, rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ne nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, quase 30 minutos de programa. E agora sim estamos encerrando nosso programa do Apostolado de Defesa Católica, agradecendo a participação de todos, do nosso trabalho, que acompanham. Importante é rezar, né? Importante é rezar e também estudar, conhecer melhor a nossa fé católica, tá bom? Então é isso, fique com Deus, uma santa e abençoada noite, uma abençoada semana. Salve Maria.